Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje eu vou dar continuidade ao assunto do capítulo 8, que são grandezas e medidas. Especificamente, eu vou resolver exercícios para que a gente possa praticar mais os assuntos que já foram estudados nesse capítulo, que é o último assunto de Matemática 2. Então, veja bem, a gente já viu grandezas e medidas no plano cartesiano, que foi o que a gente começou a ver. Vimos o que era o plano cartesiano, os pares ordenados, a localização de ponto. Em seguida, vimos distância entre dois pontos. Depois de distância entre dois pontos, a gente aproveitou o cálculo da distância entre dois pontos e calculou perímetro e áreas de figuras desenhadas nesse plano cartesiano. Aprendemos o cálculo do ponto médio e depois, mais recentemente, a gente viu o volume de sólidos, né? Prismas, pirâmide, cilindro. Então, nessa aula eu vou resolver alguns exercícios com vocês, exercícios que eu acho interessante, exercícios que eu acho que são pertinentes para que a gente possa fixar os assuntos que já foram estudados até agora nesse capítulo, tá bom? Então, começa na página 119, são exercícios do caderno de atividades, não são exercícios do livro, tá bom? Então, no caderno de atividades, referente ao capítulo 8 de grandezas e medidas, página 119, eu vou começar com a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: um empresário comprou uma fazenda cercada. A região poligonal ABCD neste plano cartesiano, representa essa fazenda, e as medidas de comprimento estão em quilômetros. Qual é a medida de comprimento da cerca? A medida de comprimento da... Qual é a medida de comprimento da cerca? A medida de comprimento da cerca seria o perímetro da cerca, né? O comprimento da cerca é o seu perímetro. Eu sei que a cada distância aqui a gente tem o correspondente a 1 km. Então, aqui que está paralelamente, verticalmente, eu não preciso aplicar a fórmula de distância entre dois pontos. De 1 até 6, eu vou ter uma distância de 5. Então, o lado AB vale 5. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, daqui para cá vale 7. Bom, os outros que estão inclinados eu não posso fazer contando os tracinhos. Então, eu tenho que aplicar a fórmula da distância entre dois pontos. O ponto A aqui, o par ordenado dele é 1,1. O ponto E, o par ordenado dele o x é 8 e o y é 0. O ponto D, o x é 12 e o y é 3. 12,3. E no ponto C, a gente tem 8,6. Ok? Bom, então eu vou trabalhar com a fórmula da distância entre dois pontos para eu saber quanto é que vale esses lados que estão mais inclinados. Então, eu vou puxar aqui a whiteboard. Eu vou começar calculando a distância aqui, no caso, entre o ponto A e o ponto E. O ponto A, distância entre o ponto A e o ponto E. Só lembrando que o ponto A, ele está no 1,1, né? A posição dele é 1,1 e é 8,0. Então, eu tenho que fazer a fórmula da distância entre A e E. Pela fórmula da distância, vamos ter a distância entre A e E é igual a raiz quadrada xe menos xa ao quadrado mais ye menos ya ao quadrado. Ok? Bom, distância entre os pontos A e E será o xe vale 8. O xa vale 1.
O YE vale 0 e o YA vale 1. Então, a gente vai ter aqui a raiz quadrada de 7 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49 e menos 1 ao quadrado é 1. 49 mais 1 dá 50. Então, a distância entre A e é a raiz quadrada de 50. E, nesse caso aqui, a gente pode até simplificar. A distância entre A e é igual a 5 raiz de 2. E aí eu guardo essa informação. Então, eu já sei que daqui para cá vale 5 raiz de 2. Se eu achar a distância entre E e D, eu automaticamente acho a distância entre D e C. Então, vamos agora fazer a distância entre E e D. Bom, o ponto E está no 8,0 e o ponto D está no 12,3. Então, a distância entre E e D será a raiz quadrada de xd menos xe ao quadrado mais yd menos ye ao quadrado. O xd vale 12 e o xe vale 8. Então, a distância entre E e D é igual a raiz quadrada de 12 menos 8 ao quadrado mais 3 menos 0 ao quadrado. 12 menos 8 é 4, então vai ser a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso será a raiz quadrada de 4 ao quadrado é 16 e 3 ao quadrado é 9. Então, a distância de E até D será a raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, a distância de E até D é igual a 5. Então, eu já tenho os outros dois pedaços que estavam faltando. Daqui para cá vale 5. Daqui para cá vale 5. Logo, eu já posso calcular o perímetro. Para calcular o perímetro, eu farei 5 mais 6. São esses dois pedaços aqui, ó. Ou 5 mais 6 não, 5 mais 7. Desculpa. Mais 7. Mais 5 mais 5, que são os dois 5 que estão aqui na lateral. Mais 5 raiz de 2. Que nesse caso eu não tenho como juntar com os números anteriores. Porque tem um número irracional aqui, eu vou ter que deixar na forma de raiz. Então, 5 mais 5 é 10, mais 5, 15, mais 7, 22. Mais 5 raiz de 2. Vai ficar 22 mais 5 raiz de 2. Ok? Esse será o perímetro. Já no item B, pede para que seja calculado a área. Então, eu vou precisar dividir essa figura em outras figuras que eu conheço a fórmula para calcular a área. Por exemplo, eu posso pegar a figura e dividir da seguinte forma. Eu posso ter, por exemplo, um trapézio. Certo? E vai ter uma base 5 e a outra 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a altura 7. Então, a primeira figura que eu tenho aí o item B da segunda questão, eu vou dividir em figuras que eu conheço, ou seja, vai ser um trapézio
e um triângulo. Então, eu vou achar a área do trapézio e a área desse triângulo aqui, ok? Vou começar com a área do trapézio. Eu já sei aí as medidas dos lados que eu preciso para calcular essa área. Vou desenhar o trapézio aqui. É um trapézio que está... não está na posição usual que a gente costuma encontrar esse tipo de figura. Ele está deitado. Daqui para cá vale 5. Daqui para cá vale 7. Daqui para cá vale 6. E daqui para cá, que não vai interessar para a gente, vale 5 raiz de 2. Certo? Que foram as informações que foram coletadas aqui da figura. 5, 6, 7 e 5 raiz de 2. A fórmula para calcular a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Bom, a base maior vale 6, a base menor vale 5, a altura vale 7. Lembrando que deve-se considerar sempre que essa figura está deitada, que o seu posicionamento poderia ser esse daqui. As bases são sempre os lados que são paralelos. Daria no mesmo, a gente teria 5, 6, 7 e 5 raiz de 2. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Bom, 6 mais 5 é 11 vezes 7 dividido por 2. 7 dividido por 2 é 3,5. Então, a área é igual a 11 vezes 3,5. Vai dar 38,5. Para fechar a figura e eu saber o total da área do terreno, eu preciso agora achar a área do triângulo, ou seja, acoplado a esse trapézio, acoplado ao trapézio, vou desenhá-lo aqui, trazer mais para cá. Acoplado ao trapézio, a gente tem um triângulo. Meu interesse agora é descobrir a área desse triângulo. A área de um triângulo a gente calcula fazendo base vezes a altura dividido por 2. A base do triângulo, com as informações que a gente coletou aqui, é 6, certo? A altura, que vai ser daqui para cá, vai ser 1, 2, 3, 4. A altura é 4. Então, tem as seguintes informações. Eu sei que a base do triângulo é 6 e a altura do triângulo é 4. Então, a área do triângulo será base vezes a altura dividido por 2. 24 dividido por 2 é 12. Então, a área do terreno todo vai ser a área do trapézio mais a área do triângulo, ou seja, a área total será 38,5 mais 12. 38 mais 12 é 50, então 50,5 é a área total aí dessa fazenda. Vamos para a próxima pergunta ou próxima questão. A próxima questão diz assim. A próxima questão é uma atividade para fazer em grupo. Então, eu vou para a questão de número 4. Em uma maratona, os participantes largaram no ponto A, 0,0, de um sistema de coordenadas cartesianas e passam pelos pontos B, 4 e 3, C, 0 e 6 e retornam ao ponto A, finalizando a corrida. Sabendo que a medida de distância entre os pontos é dada em quilômetros e que o trajeto entre dois pontos consecutivos é feito em linha reta, qual é a medida de comprimento do percurso dessa maratona? Então, segundo foi dito aí na quarta questão, eles partem de um ponto A, vão em direção a um ponto B, do ponto B vão em direção a um ponto C e retornam a um ponto A, e tudo isso é feito em uma trajetória, né, de um ponto para outro, eles sempre vão
em linha reta. E foram dadas as coordenadas desses pontos. O A está no 0,0, o B está na posição 4,3 e o C está na posição 0,6. Quer saber o tamanho do percurso? O tamanho do percurso será o perímetro do triângulo. Para eu achar o perímetro desse triângulo, né, eu tenho que saber quanto vale cada lado desse triângulo. Então, eu vou começar primeiro calculando a distância entre A e B. A distância entre o ponto A e o ponto B. A distância entre o ponto A e o B será a raiz quadrada de xb menos xa mais yb menos ya. Então, a distância entre A e B será a raiz quadrada de 4 menos 0 é 4 e 3 menos 0 é 3. Então, o que a gente vai ter é que a distância entre A e B é a raiz quadrada de 16 mais 9. 4 ao quadrado é 16 e 3 ao quadrado é 9. 16 mais 9 é 25 e a raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu descobri, fazendo a fórmula da distância entre A e B, que esse lado aqui vale 5. Vamos descobrir agora quanto vale BC. Então, para isso, vamos fazer a distância entre B e C. A distância entre os pontos B e C será a raiz quadrada de xc menos xb ao quadrado mais yc menos yb ao quadrado. O xc vale 0 e o xb vale 4. O YC vale 6 e o YB vale 3. Então, daqui, vamos ter que a distância entre B e C será a raiz quadrada de... a raiz quadrada de menos 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Bom, menos 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. Então, a gente vai ter a mesma situação. A distância entre os pontos B e C é a raiz quadrada de 25 e a raiz quadrada de 25 é 5. Então, a distância entre B e C também vale 5. Logo, já temos que daqui para cá é 5. Falta só o terceiro lado. A fórmula, então, vamos calcular com a fórmula a distância entre o ponto A e C. Distância entre A e C será a raiz quadrada de xc menos xa ao quadrado mais yc menos ya ao quadrado. Então, a distância de A até C será a raiz quadrada de... O xc é 0 e o xa também é 0. Então, 0 menos 0 ao quadrado mais o yc é 6 e o ya é 0. E o ya é 0. Então, será 6 menos 0. Então, a distância do ponto A até o ponto C será a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 6 ao quadrado. É a raiz quadrada de 0 mais 36. Logo, a distância entre os pontos A e C vai ser a raiz quadrada de 36. E a raiz quadrada de 36 é 6. Então, já sei quanto é que vale o terceiro lado. O terceiro lado vale 6. Bom, como eu sei agora a distância de cada um dos percursos feitos, logo posso dizer o total. O percurso total tem um tamanho de 5 mais 6 igual a 16. Vamos então para uma próxima questão.
A próxima questão é a questão de número 5 e diz assim: a medida de capacidade de uma garrafa de café é de 1,2 litros. Sabendo que uma xícara de café tem medida de capacidade de 50 ml, qual é o número de xícaras de café que podem ser completamente cheias com o conteúdo dessa garrafa? Bom, eu tenho 1,2 litros para encher xícaras de 50 ml. Então, eu tenho que dividir o meu total de litros pelo que cabe numa xícara, que é 50 ml. E aí aqui eu tenho um problema. Eu tenho o volume da garrafa em litros e o volume da xícara em ml. Então, vou ter que pegar primeiro o volume da garrafa e também passar para ml. 1,2 litros é a mesma coisa que 1.200 ml. 1,2 litros é o mesmo que 1.200 ml. Assim sendo, para eu saber quantas xícaras vai dar para encher, eu pego o total que tem a garrafa, que são 1.200 litros, e divido pelo tanto que cabe em uma xícara, que é 50. Opa, botei um zero a mais. Então, eu vou pegar 1,2 litros, transformar para ml, é 1.200 ml. Então, eu vou pegar 1.200 ml e vou dividir pela quantidade que cabe numa xícara, que é 50 ml. Cancela um zero de cima com um zero de baixo. Teremos 120 dividido por 5 e 120 dividido para 5 é 24. Então, dá para encher 24 xícaras com capacidade de 50 ml, ok? Sexta questão. Calcule a medida de volume de cada solo geométrico dado. Item A, um cubo, cujo comprimento de cada aresta mede 30 centímetros. Então, se cada aresta mede 30 centímetros, o volume do cubo será 30 vezes 30 vezes 30. 30 vezes 30 é 900. 900 vezes 30 vai dar 27.000 centímetros cúbicos. Bom, o próximo, um paralelepípedo cujas dimensões são 0,5, 1,5 e 2. Então, nesse caso aqui, o volume será 0,5 vezes 1,5 vezes 2. 1,5 vezes 2 vai dar 3. Então, vai ser 0,5 vezes 3. Vai dar 1,5 metros cúbicos, já que as unidades aí estão em metros. A próxima questão dá um prisma e pede para que seja calculado o volume. E aí, só relembrando que um volume de um prisma é calculado fazendo volume igual à área da base vezes a altura. A altura está aqui, vale 12. A base é um triângulo retângulo, então eu vou ter que primeiro achar a área da base, ou seja, primeiro eu vou achar a área desse triângulo retângulo. Para a gente achar a área de um triângulo retângulo, a gente faz base vezes altura dividido por 2, ou cateto 1 vezes o cateto 2 dividido por 2. O cateto 1, nesse caso, vale 6. O cateto 2 vale 8. 6 vezes 8 é 48. Então, a gente vai ter 48 dividido por 2 igual a 24. 48 dividido por 2. Vamos ter que a área da base será igual a 24. Como o volume é a área da base vezes a altura, então, nesse caso aqui, o volume será a área da base 24 vezes a altura, que é 12. 24
vezes 12 é 288 centímetros cúbicos. Deixa eu subir aqui, porque pode ser que esteja cobrindo. 288 centímetros cúbicos. Ok? Bom, a próxima questão, né, é de uma pirâmide. E aí, só lembrando que para a gente... Pirâmide de base quadrada, cujos lados e altura têm medidas de comprimento 10 centímetros e 8 centímetros, respectivamente. Então, a gente tem uma pirâmide. Eu vou até desenhar aqui na whiteboard. Essa é a questão, é o item D da questão de número 6. Número 6, item D, é uma pirâmide de base quadrada, ou seja, a base da pirâmide é um quadrado. Vou desenhar então aqui uma pirâmide de base quadrada e representar a situação. Os lados da base, segundo o enunciado, vale 10 e a altura da pirâmide vale 6. Como é que a gente faz para calcular o volume de uma pirâmide? A gente, parece o do prisma, só que dividido por 3. Então, o volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. Bom, a base, nesse caso aqui, é um quadrado. Então, a área da base será 10 vezes 10 é igual a 100. Agora que eu sei a área da base, eu vou calcular o volume. Volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, o volume será 600 dividido por 3. 600 dividido por 3 é 200, ok? Não lembro a unidade de medida. A unidade de medida é centímetros, então 200 centímetros. Ok, pessoal? Então é isso. A nossa aula de hoje fica por aqui. Até uma próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.